Irmãos, então nós estamos fazendo, durante o mês de janeiro, esse estudo temático, tá? Nós chamamos de estudo temático quando nós escolhemos um assunto que diz respeito ou a uma doutrina, um ensino da Bíblia, não é o caso aqui, ou a algum elemento do dia a dia da igreja, que pode estar ligado a vários ensinos da Bíblia. É o nosso caso. Nós estamos estudando sobre membresia, tá? A ideia de alguém ser membro da igreja. E essa ideia de membresia da igreja está ligada a vários ensinos da Bíblia, que estão correlacionados. Então nós estamos estudando dentro do tema membresia, e aí os irmãos vão perceber que vai tocar em vários assuntos de ensinos das Escrituras, tá bom? Eu quero só relembrar os irmãos que é um período de aula. Então, como foi na semana passada, se você tiver uma observação para fazer, só levantar sua mão que eu te dou a oportunidade. Se você tiver uma pergunta, pastor, essa parte eu não entendi. Aí, pode explicar de uma outra maneira? Eu explico de uma outra maneira, tá bom? Se você, pastor, lembrei de uma história que ilustra isso aí que o senhor está falando. Pode compartilhar a sua história, tá bom? Eu só peço que faça um sinal para que eu possa perceber que você deseja participar. Então a ideia aqui não é uma pregação sobre membresia, mas sim a nossa aula, tá bom? Fique à vontade para participar sempre que desejar. Só peço que nos indique que deseja fazê-lo. Vamos lá. Irmãos, então, apenas a título de revisão rápida, tá? Nós não vamos passar todo o material que vimos antes, mas começamos pensando nessa ideia. Frequentar a igreja é a mesma coisa que ser membro? Vimos que não, tá? Pode avançar, Roberto, por favor. Nós vimos que não. Então, nem todos que frequentam a nossa igreja são membros dessa igreja, tá? Qualquer pessoa que estiver passando aí na rua, ouviu a música, gostou, pode vir, pode entrar. Se gostar da música, gostar da pregação, gostar do que foi falado, viu as pessoas, gente, só tem gente bonita nessa igreja, eu vou voltar aqui novamente, né? E aí ele fica vindo, ele vai frequentando, tá? Aí ele pode até pensar, sou membro dessa igreja, mas não, tá? É diferente a ideia de frequentar a igreja, ainda que frequente, ainda que venha frequentemente, da ideia de ser membro. Tá? Pode avançar, Roberto, por favor. Vimos também que membresia na igreja, perguntamos, né? Membresia na igreja é a criação de homens ou um ensino bíblico? E aí nós vimos que realmente é um ensino bíblico. A ideia de membros dentro da igreja, né? Num clube a gente tem membros, mas a ideia de membros na igreja ela aparece na Bíblia em vários lugares. Vimos vários textos na aula de domingo passado. Pode avançar, Roberto. Esse aí foi um deles, Atos 2:41. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vimos que esse acréscimo faz referência a um registro numérico. Então, tinha um número de pessoas que gerava aquele grupo identificado como igreja. Então não era que todo mundo aqui é igreja, né? Não. Quase naquele dia foram acrescentados, então já tinha um número X, ele não diz quantos eram, e foram acrescentados quase 3.000. Então, um registro numérico, entra um membro, sai um membro, tem um controle, tem uma lista daqueles que oficialmente, podemos dizer, são membros da igreja. Pode avançar, por favor. Então vimos outro texto que falava dos de fora, dos de dentro, dos do meio de vocês. Nós não vamos ler o texto que já lemos na semana passada, tá? Então os de fora, os que são membros da igreja, temos os membros da igreja, os que estão dentro do meio de vocês, e temos os de fora, os que não são membros, tá? Não são membros porque ou são membros em alguma outra igreja ou simplesmente são descrentes. Tá? No contexto desse texto, eram pessoas descrentes. Pode avançar. Vimos isso. Tudo isso aqui nós já vimos, tá? Por isso eu estou passando rapidamente. Quem então deve ser membro da igreja? Aí vimos alguns
elementos norteadores, de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, os membros da igreja devem ser cristãos. Alguém que não é um crente não pode ser membro de uma igreja. Pastor, mas por quê? Vimos isso nos textos que estão aí referenciados, tá? Vamos avançar. Vimos também que deve ser membro da igreja aqueles frequentadores regulares, tá? Nem todo frequentador regular é um membro da igreja. Mas todo membro da igreja deve ser um frequentador regular. São duas coisas diferentes, tá? Mas muito importantes. Se você é membro, você deve ser um frequentador regular. Uma ilustração, pastor, que ajuda a gente a entender. Então, se você trabalha, se você viaja, se você vai fazer compra no mercado, se você vai na feira, vai no Santa Amaro, vai na 25, tá? Você sai e depois você volta para a sua casa, onde você vai dormir, vai cozinhar, vai assistir televisão, vai descansar, vai ler a Bíblia, vai orar. Tá? Então você é um frequentador regular da sua casa. Você não vai na feira e volta, entra na casa do vizinho. Aí vai no mercado, volta, entra na casa do outro. Aí vai, e cada dia você está numa casa diferente. Você tem a sua, você pode visitar uma casa de alguém, você pode viajar e dormir uns dias na casa de outra pessoa, mas você tem a sua casa, aonde você frequenta regularmente. A ideia é essa. Pode avançar. Quem assume a igreja como seu ambiente primário de comunhão e serviço, então os crentes podem ter comunhão fora da igreja local? Podem. É aniversário da igreja vizinha, a gente vai lá, corta o bolo, come o bolo, canta parabéns, abraça todo mundo e vive em comunhão, maravilha. Tá? Mas o ambiente primário de comunhão e de serviço, de acordo com as Escrituras, tem um texto aí que já vimos na semana passada, é a igreja local. Tá? Eu sou membro aqui, mas eu sou membro aqui, só que eu faço meu trabalho para Deus lá na igreja fulana de tal. Né? Então é membro aqui, mas trabalha lá. Tá? Nós não vemos isso, não combina com o que nós encontramos nas Escrituras. Se você é membro aqui, o seu trabalho para Deus, primariamente, precisa ser aqui. Não impede de, esporadicamente, você servir irmãos em outra igreja local. Mas, via de regra, o seu serviço a Deus será aqui, nesta igreja local, ou na igreja local onde você for membro. Pode avançar, por favor. Tudo isso é só revisão. Quem, então, deve ser membro também, vimos que são aqueles que se dispõe a ter privilégios e responsabilidades. Tá? É membro? Passa a ter privilégios que aqueles que não são membros não têm. E também passa a ter responsabilidades, que quem não é membro também não tem responsabilidade nenhuma. Vem, não vem e não pode ser cobrado por aquilo, não é responsável. Tá? Então eu posso... estamos aí no retorno às aulas, né? Então, eu tenho 4 filhos e eu já recebi 4 listas de material escolar, né? Então, eu estou esperando aí alguém comprar o material escolar dos meus... Não posso esperar ninguém comprar. Eu tenho a responsabilidade de comprar o material escolar dos meus filhos. Se alguém quiser presentear, vou dar esse caderno aqui para você, essa mochila, pode. Mas está fazendo porque quer fazer, não por ser responsável. Mesma coisa. Bom, vamos lá. Quem então deve ser membro? Estamos falando sobre os privilégios, né? Ser cuidado, pastoreado, ser parte da família, tomar ceia, são vários dos privilégios que os membros da igreja têm. E responsabilidades também apontamos algumas. Pode seguir, Roberto, por favor. Orar, servir, contribuir, dar bom testemunho, discipular, tá? São responsabilidades do membro da igreja. E outras também, assim como os privilégios também são outros. Aí são apenas alguns exemplos que já vimos na semana passada. Pode avançar.
Se alguém se diz crente e não for crente de verdade e se tornar membro da igreja, e aí? O que a gente faz? Pode avançar. Vimos isso também. O próprio Deus julga os de fora, os que não são membros, então eles estão debaixo do juízo e autoridade de Deus. Já os que são membros, a igreja julga e cuida, como nós vimos na epístola que Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no texto que vimos na semana passada. Então, a igreja é responsável por cuidar da disciplina da igreja, julgando e cuidando aqueles que são membros da igreja. Mas ele só frequenta, ele não é membro. Então, a igreja não consegue cuidar como deveria e nem julgar como deveria aquela pessoa. Se fosse membro, sim. Não sendo membro, esse cuidado e esse juízo fica da parte de Deus. Tá? Pode avançar. Aí vimos que isso envolve um processo, né? A igreja faz isso através de um processo orientado pela palavra, arrependimento, abandono de pecado, retorno à comunhão com a igreja, pode avançar, fazem parte desse processo. E se não houver arrependimento, a igreja deve eliminar o mal do seu meio. Vimos isso na 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos de 12 a 13, e outros textos que também vão falar desse tipo de procedimento disciplinar na igreja. Depois nós podemos fazer um estudo sobre disciplina na igreja e entrar em detalhes sobre essas questões. Mas aqui eles são apresentados apenas em linhas gerais, porque o assunto é membresia e não disciplina na igreja. Tá bom? Pode avançar. Mas a Bíblia fala dos dois, evidentemente. E falamos que o que estamos estudando tem vários assuntos bíblicos, ensinos bíblicos correlacionados, tá bom? Qual o objetivo da igreja, então? Zelar pela sua membresia e, no caso de pessoas que fazem parte da membresia da igreja, estarem em pecado e não se arrependerem, serem desligados da membresia da igreja. Qual o objetivo disso? Castigar essas pessoas, né? Qual seria o objetivo? O objetivo é manter a pureza da igreja, a pureza do corpo, assim como às vezes determinadas doenças terríveis podem afetar o nosso corpo, de tal maneira que aquela parte do corpo precisa ser removido para que o corpo inteiro não venha perecer. Assim também acontece no contexto da igreja local. Tá? E a Bíblia explica isso com muitos detalhes até. E explica esse processo de manutenção da pureza da igreja. Pode ir, por favor. Então, cuidado, nenhuma igreja salva nem condena ninguém. Eu quero fazer parte da membresia da igreja, porque aí eu estou garantido, meu nome está lá na lista de membros da igreja A, B ou C, então agora eu tenho certeza que se eu morrer, acho que tem uma cópia dessa lista que o pastor manda, né, para o céu, e aí Deus olha, você é membro da igreja tal, tá salvo, tá? Cuidado com isso, tá? Muitos membros, não vou dizer muitos, vou dizer o seguinte, alguém que é membro de uma igreja pode morrer e ir para o inferno. E alguém que não é membro de igreja nenhuma pode morrer e ir para o céu. Tá? Claro que nós estamos falando aqui da minoria, das exceções. Tá? Via de regra, os membros da igreja que zela pela sua pureza e confiam no Senhor, são esses que irão para o céu. Porque são esses que estão respondendo positivamente, né, ao convite, ao apelo de Deus para a salvação na palavra de Deus, conforme vemos no Evangelho. Tá? Já aqueles que não são membros, que não estão interessados num compromisso a sério com Deus e com Cristo, não vão também estar interessados em ser membros da igreja e, por causa de não estarem ligados a Cristo, é que não serão salvos. Tá? Então a salvação não tem nada a ver com ser membro ou não da igreja. Tá? É natural que o salvo
seja membro de uma igreja. Esse é o procedimento natural. Você planta a semente, é natural que ela vai crescer. Tá? Isso é o natural. Tá? Mas o que salva ou condena está relacionado a Cristo e a fé em Jesus, não a membresia na igreja. Espero que isso aí esteja claro, tá? Aqui seria bom até você fazer sua pergunta nesse momento, né? Pastor, eu não entendi. Então, quando o assunto é salvação, isso aí não está relacionado a ter o meu nome na lista de membros da igreja? Não, não está. Tá? Tá claro para todo mundo isso? Alguém quer fazer uma pergunta sobre isso? Não, fica à vontade. Pastor, não vou perguntar não, que os irmãos vão pensar que eu não sei o que é uma pessoa salva, o que é alguém não salvo. Olha, talvez o irmão está só esperando você perguntar para tirar a dúvida dele também, né? Então, dê o primeiro passo de coragem aí se você quiser perguntar, tá bom? Vamos avançar. Mas a igreja deve confirmar se a pessoa está ou não está vivendo como um salvo. Tá? Então o papel da igreja não é salvar ninguém. Vamos aqui, quem quer ir para o céu? Levanta a mão aí, fala o nome que eu vou pôr nessa lista e já está garantido. Tá? Isso não existe. Então está claro. Mas a igreja tem condição, pela palavra de Deus, e o dever de confirmar se a pessoa está ou não está, não salvo. Você está salvo, eu confirmo. Não confirmar se a pessoa está salvo. Confirmar se a pessoa está vivendo como um salvo. Ou vivendo como alguém que não é salvo. Tá? São coisas diferentes. A igreja não tem a lista de Deus dos nomes das pessoas salvas. Mas a igreja tem a lista de Deus sobre como um salvo deve viver. E aí a igreja compara o que Deus fala na Bíblia sobre como um salvo deve viver com a vida dos seus membros. E aí a igreja confirma ou não se aquela pessoa está ou não vivendo como um salvo. Tá? Esse papel é da igreja. Mas aí a gente está julgando a pessoa. Tá? Deus é quem definiu esse papel como sendo da igreja. Não é o pastor, não é essa igreja aqui. Isso vale para todas as igrejas na face da terra. Tá? Elas têm a responsabilidade de confirmar se a pessoa está ou não vivendo como um salvo. E, confirmado ou não confirmado, agir de acordo com essa avaliação. Tá? Avaliação feita à luz dos princípios da palavra de Deus. Ok? Vamos avançar, Roberto, por favor. Veja, por exemplo, o texto em Mateus 18, versos 17 e 18. Eu acho que nem está aí na íntegra. Vamos ver aqui. Se você tiver com Bíblia, abra lá, por favor, que é bom a gente olhar o texto de maneira integral. Mateus 18, versos... lá está versos 17 e 18. Mas vamos fazer a leitura a partir do verso 15. Mateus 18, a partir do verso 15. E aí eu vou ler até o verso 18, tá? Diz assim, Mateus 18, 15 em diante. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Verso 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Verso 17. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E, se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Verso 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. O texto continua, mas para o nosso efeito do assunto que estamos tratando, até aí é suficiente. Depois os irmãos podem verificar o contexto e o restante do capítulo. Tá? A ideia aqui, que esse texto e outros textos confirmam, é que ligar
pessoas ao rol de membro da igreja é uma responsabilidade da igreja. Tá? Quem faz isso é a igreja. O texto aqui diz, tanto ligar quanto desligar. Tá? Quem é o responsável para que uma pessoa se torne membro da igreja ou não? É o pastor? O pastor decide, gostei de você. Rapaz, você é gente boa. Que time você torce? Para esse time eu gosto. É membro aqui na nossa igreja. Tá? Não tem nada a ver com isso. Não é o pastor quem decide baseado na preferência. Eu quero ter 200 membros aqui. Você não, você. Tá? Não é o pastor quem decide, não escolhe por preferência, por gosto, nada disso. Quem decide, à luz desse texto aqui, é a igreja. A igreja. Quem é a igreja? O grupo de membros daquela igreja. Eles são a igreja. Então, aqui na nossa igreja, nós fazemos isso através da votação da maioria. Então, se a maioria dos irmãos que já são membros reconhecem que aquela pessoa está vivendo como um salvo e tem interesse de ser membro aqui, querem recebê-lo como um novo membro desta igreja, então ele será recebido como novo membro dessa igreja. Se a maioria dos irmãos da igreja não são capazes de reconhecer que aquela pessoa está vivendo como um crente, como um salvo, e preferem não recebê-lo como membro desta igreja, então ele não será recebido como membro dessa igreja. Não é uma decisão do irmão A, da irmã B, do presidente dos homens, presidente das mulheres, o pastor da igreja, a diretoria da igreja. Quem decide é a igreja por meio da votação da maioria dos seus membros. Certo? E isso, cremos, está em acordo com o que nós estamos vendo aqui na palavra de Deus. O ideal é que a família da fé, os membros de uma igreja, sejam tão unidos, tão próximos, tão ligados entre si, que haja uma unanimidade de decisão. Olha, todos nós, membros dessa igreja, reconhecemos em você, irmão Clodoaldo, né, que você está vivendo como um crente e sim, está com condições de ser um novo membro aqui na nossa igreja. Tá? Então é isso. Ou, olha, irmãos, nós, por causa disso, você tem feito assim, tem vivido desse jeito, não tem respeitado esse outra coisa, esse outro ensino que a palavra de Deus nos diz, então não há condições de você se tornar um novo membro aqui na nossa igreja. Tá bom? E a igreja como um todo decide sobre isso. Mas, eventualmente, não vamos ter unanimidade nisso. Então, a maioria é que vai ter a voz, tá bom? É assim que é feito aqui na nossa igreja. E está em acordo com o que a Bíblia diz, assim entendemos. A igreja precisa evitar a contaminação do pecado para permanecer santa. Pode avançar, por favor. Então, em outras palavras, a igreja não pode receber ou manter pessoas como membros sem os devidos cuidados. Tá? Então, se a igreja é o povo santo de Deus, se a igreja reflete o caráter de Deus no mundo, a igreja não pode nem receber pessoas que não reflitam esse cara. Eu vivo do jeito que eu quero, nem em Deus eu acredito, mas gostei daqui, eu quero ser membro aqui. Então seja. Tá? A igreja não pode receber pessoas assim, só porque a pessoa quer ser membro. E também não pode manter. Tá? A pessoa chegou, está vivendo como salvo, toda a igreja reconhece isso, percebe isso, a pessoa se torna membro. E com o passar dos anos, aquela pessoa vai enfraquecendo na sua fé em Deus, no seu compromisso em viver em santidade. E a igreja vai percebendo que aquela pessoa não tem nenhum interesse mais. Os interesses mudaram. A maneira de viver daquela pessoa está sendo prejudicial,
para o testemunho e o nome daquela igreja e o que dizer o nome e o testemunho de Cristo que aquela pessoa carrega. Então, é errado a igreja manter pessoas assim como membros. Então, é necessário um cuidado da parte da igreja. Tá? Vamos avançar. Vamos pensar um pouco. Na igreja somos irmãos e a igreja é a nossa família. Tá? Família da fé. Família com um laço mais forte do que o de sangue, né? Porque os nossos irmãos de sangue não necessariamente permanecerão conosco por toda a eternidade. Pode ser que sim, mas não necessariamente. Já os irmãos em Cristo, sim. Tá? Então, o laço é mais forte. E se, pode ir, Roberto, por favor, chegar na porta da sua casa algum desconhecido, né? Bate lá. Oh, bom dia! Né? Você nunca viu aquela pessoa. Pode ir, Roberto. Aí ele fala, volta por favor. Aí ele diz, bom dia, posso entrar? Eu queria saber se eu posso morar aqui. Se eu posso fazer parte da sua família. Abre aí, eu durmo em qualquer lugar. Eu como pouco. Eu só quero ser mais um aqui na sua família. O que você faria se acontecesse isso? Você, opa, não, rapaz, que bom. Aqui em casa a gente estava mesmo precisando de mais gente para ser da nossa família. Será que seria essa a sua atitude, né? Irmãos, se essa história fosse verdadeira e a gente soubesse que alguém abriu, deixou entrar, não, agora vamos dormir, né? Deixa a pessoa lá dentro de casa, você nunca viu, não sabe quem é, não pergunta nada. Aí você dormiria tranquilo. Você que é homem, sua esposa lá, seus filhos dentro de casa, e aquela pessoa que você nunca viu dormindo lá dentro, portas fechadas. Nenhum de nós faria, chamaria de loucura, não é verdade? Então por que no contexto da família da fé, a gente pensaria diferente? Não pode ser diferente de forma alguma. Uma pessoa desconhecida chega e, eu quero fazer... claro! Né? Quanto mais membros, melhor na nossa igreja. E aí a gente, né? Não faríamos isso. Pode avançar. Vamos pensar mais um pouco. Na igreja somos irmãos, a igreja é a nossa família, mas e se algum familiar se corromper? Né? Você tem lá na sua família, na sua casa, de repente você recebe a ligação, né? Da polícia, rapaz, você que é mulher, seu marido matou fulano aqui, né? Tá. Rapaz, o meu? Seu filho, sua filha, né? Rapaz, e aí? Se algum familiar se corromper, imagina o tamanho da complicação. Pode avançar, Roberto. E aí você vai lá conversar, né? Ele diz, é o seguinte, eu fiz e eu faria tudo de novo e não me arrependo. Tá? Confesso e sem arrependimento. Pode ir, Roberto. Você acobertaria ou você denunciaria o crime? Né? É claro que alguém da nossa família passando por uma situação assim, a gente não vai desamparar e fazer de conta que não conhece e não ligar. Mas a questão aqui é, você vai apoiar o erro da pessoa ou você vai exortar, dizendo, olha, o que você fez não está certo, não deve ser assim, você não está arrependido, mas você deveria se arrepender. Tá? Então, qual seria o nosso procedimento? Evidentemente, né, o nosso procedimento seria de exortar aquela pessoa. Tá? Pode ir. Então, no contexto da igreja, também a realidade se assemelha. Tá? Obedecendo às orientações de Deus na Bíblia, nós protegemos a nossa família. Tá? Isso vale no contexto da nossa família de sangue, tá? Pode passar, Roberto, mas vale também no contexto da nossa família da fé. Obedecendo às orientações de Deus na Bíblia, nós protegemos a nossa igreja. Tá? Porque, como vimos na aula passada, nem toda pessoa que chega na igreja tem interesse em abençoar
os irmãos daquela igreja e ser uma bênção no reino de Deus. Às vezes os interesses são outros. Então, e outros no sentido de não bons, né? Interesses ruins. Tá? E nós não temos como saber, né? A pessoa que vem para... A pessoa que chega na nossa porta, batendo palma e está interessada em nos prejudicar, talvez dar um golpe financeiro, talvez nos roubar, talvez fazer alguma violência contra nós. Ele não chega falando, rapaz, abre a porta aí que eu quero ver se eu acho uma faca aí e corto você. Né? Se ele fizer isso, a gente não abre. Então ele chega, não, eu só quero um copinho de água, né? Não tem aí e tal. Não sei você, né? Mas quando chega lá na porta pedindo um copo d'água, eu não nego. Mas eu também não abro a porta para vir entrando se eu não conhecer. Eu levo o copo lá, né? Dou o copo, pode beber água aí à vontade. Leva o copo e a garrafa, né? Beba à vontade aí, agora do portão para fora. Tá? Se você não conhece, assim também em relação à nossa igreja, porque nós precisamos manter, proteger os nossos irmãos. Tá? Recapitulando alguns pontos aqui e aprofundando um pouco mais. Pensando em membresia, a definição que nós vimos, reunião dos membros ou das pessoas que fazem parte de um grupo ou de uma coletividade. Pode avançar, Roberto. Condição da pessoa que faz parte de alguma coisa, que participa, que é membro de algo. Para a igreja, esse processo de ser membro inicia quando Cristo nos salva e nos torna membros do seu corpo. Um dos versículos, são vários, mas um dos versículos que temos que sustenta isso é: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Tá? Então, indivíduos que são membros. Membros do quê? Do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Todos os que creem em Jesus sobre a face da terra. Tá? Então começa com isso, crendo em Jesus. Pode avançar. Aí a membresia propriamente dita acontece quando nos comprometemos com um corpo específico, ou seja, uma igreja local. Então tem crentes, pessoas que creem em Jesus, que se reúnem em um local. Por exemplo, Jardim das Embuias. Por exemplo, professor Enéas com Cláudio Nunes, né? Cláudio José Nunes. Tem uma igreja lá naquele local. Pessoas que creem em Jesus que se reúnem ali. Quando nós nos comprometemos com esse corpo específico, assumimos um compromisso com ele, aí sim, nós somos membros daquela igreja local. No nosso caso aqui, Igreja Batista Embuias. Pode avançar. Nossa união com Cristo, ela se expressa por meio de um corpo específico, ou seja, uma igreja local. Tá? Então eu creio em Cristo, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Salvador. Agora, como é que eu mostro isso? Tá? Como é que eu mostro que agora eu não vou fazer mais como o mundo faz? Se alguém me dá um tapa na cara, né, eu vou lá e o quê? O que a Bíblia diz para fazer? Né? Dá no outro lado, né? Não é dar no outro lado, não. É dar o outro lado, né? A outra face, tá? Então, se alguém deu um tapa na cara, agora você crê em Cristo. Tá? Pastor, mas eu já criei em Cristo, alguém deu um tapa na minha cara, eu não aguentei, dei nele também, tá? Então, mais uma oportunidade que você tem de obedecer a Deus. Quando você faz o que não devia fazer, o que é que Deus manda fazer? Não é verdade? Deus também providenciou ensino sobre isso. O que você deve fazer, e aí é o que você vai procurar fazer, e o que você precisa fazer quando você não conseguiu acertar. Tudo isso está na Bíblia. O crente, quem está unido a Cristo, ele tem preocupação com isso. Onde ele vai mostrar isso? Que ele está preocupado com o que Deus diz. A união com Cristo de cada crente se expressa por meio da igreja, um corpo específico. Você pisa no meu pé e eu estou disposto a te perdoar. E eu vou mostrar isso
sendo membro dessa igreja, para que as pessoas daqui possam pisar no meu pé e eu ter a oportunidade de perdoá-las. Assim como eu vou pisar no pé de alguém e vou dar para ela a oportunidade de me perdoar. Tá? Não vai ser de propósito, mas vai acontecer. Agora, se eu não sou membro de igreja nenhuma, eu vou mostrar a minha união com Cristo aonde? Para quem? Como? Eu vou mostrar que eu posso amar o amor de Deus, que eu posso perdoar o perdão de Deus, que eu posso fazer as boas obras para as quais Deus nos tem chamado. Eu vou fazer isso onde? Sempre numa igreja local, um corpo específico. Tá? Nesse caso aqui, se você é membro aqui, nesta igreja, a Igreja Batista em Buias. Pode avançar. Talvez é importante aqui pensar um pouquinho sobre as funções da igreja. A igreja serve para quê? De acordo com a palavra de Deus. Tá? Então a igreja tem as funções de adoração. Ah, mas eu já sou crente. Eu posso adorar a Deus sozinho. Pode e deve. Tá? Mas você não é o único salvo do planeta Terra. Você podia até ter desejo de ser. Mas Cristo, que é o Salvador, quis salvar outros também. Né? Na sua opinião, pode até ser outros que não merecia, assim como você merece. Né? Aí, com a palavra de Deus e com o tempo, você vai corrigir esses pensamentos. Tá? Mas a verdade é que Cristo quis salvar e salvou todos os que não mereciam, mas que ele quis. E esses daí precisam se reunir para adorar esse Jesus. No contexto da igreja, isso acontece nos nossos cultos. Tá? Os cultos feitos aqui no nosso templo. E cultos feitos nos lares. Culto feito ao ar livre. Culto feito aí num acampamento. A gente se reúne para cultuar a Deus. Vamos cantar louvores a Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos dar testemunhos do que Deus tem feito por nós. Nosso culto, nossa adoração funciona no contexto da igreja local. Comunhão, programas e visitações da igreja vão estabelecer a base para isso acontecer. Tá? Então a gente tem a reunião das senhoras, aí as senhoras da igreja, mulheres que creram em Cristo, que estão querendo agradar a Deus com a sua vida. Elas vão se reunir e vão dizer, poxa, molezinha agradar a Deus. Meu marido fala, eu faço com toda alegria, toda submissão. Nunca tive dificuldade nenhuma. Meus meninos, uns anjos, não tem problema. Lá em casa, tudo certinho. Né? Se falar assim, né? Alguém talvez estranhe, mas ela vai dizer, olha, eu estou tentando viver para Deus, mas eu estou tendo umas dificuldades com meu marido, com os meus filhos, lá em casa, nem para arrumar a casa eu não estou sabendo como eu faço, agora eu não sei, o pastor falou da leitura anual da Bíblia, eu quero ler a Bíblia e eu quero arrumar a casa, mas eu vi que se eu ler a Bíblia eu não arrumo a casa, e se eu arrumar a casa eu não leio a Bíblia, irmã, o que é que eu faço? Aí a irmã mais jovem que está pensando assim vai falar com a mais experiente e ela vai explicar e vai mostrar, olha, faz assim, eu também tive essa dificuldade, sabe o que eu fiz? Tenta isso, tenta aquilo. Então, comunhão, uma união entre pessoas que têm o mesmo interesse. Qual é o interesse comum aí? Agradar a Deus. Aí as mulheres da igreja vão estar juntas, os homens vão estar juntos, os homens vão interagir com as mulheres em alguns contextos, as mulheres vão interagir com os jovens vão interagir com as crianças e os homens com as crianças também. Então, vários contextos para termos comunhão e aprendermos uns com os outros. Edificação, pregações, aulas, treinamentos. Tá? Ah, pastor, eu quero ler a Bíblia, mas eu não sei nem onde eu abro, não sei nem por onde eu começo. Vamos aprender uma estratégia, um plano, uma metodologia de ler a Bíblia, de estudar e aprender. Né? Vamos ouvir as pregações, vamos participar das aulas da escola dominical, vamos fazer uma aula no seminário para que você possa aprender melhor, mais profundamente sobre a geografia da Bíblia, quando fala de Judá, quando fala de Jerusalém, quando fala da Galileia, quando fala da Babilônia, onde é do Egito, onde eram esses negócios aí? Você pode fazer uma aula, aprender isso, e quando você for ler a Bíblia, era por isso que eu não entendia nada, agora eu entendi.
Saiu de um lugar para ir para um lugar distante. Ah, agora eu estou entendendo melhor. Edificação, tá? Vamos ser edificados com a exortação dos irmãos. Olha, não vai por aí não, rapaz, aí é perigoso. Um irmão exortando o outro, um irmão ajudando o outro. Com isso somos edificados. Evangelização nas nossas amizades e também em missões. Vamos ter amizade com as pessoas e vamos falar de Jesus para eles. É o melhor que nós temos. Queremos dar para os outros o melhor, como nós recebemos o melhor. Deus falou, eu vou dar para eles o melhor. Né? Você sabia que Deus optou em não fazer de você um milionário, né? Talvez passou pela mente de Deus, eu vou dar para cada um 100 barras de ouro. Não, pensei uma coisa melhor. Vou dar para eles Jesus Cristo, meu filho. Qual você prefere? Cuidado, porque se você prefere 100 barras de ouro, né? O seu senso de valor tá deficitário, né? Tá deficitário. Deus te deu o melhor que ele possuía. E você também precisa dar o melhor para os outros. E Deus garantiu que você tenha para poder dar. Se você crê em Jesus, você pode falar dele para outras pessoas. E missões, né? Ide por todo mundo, fazer discípulos. Em todas as nações, até os confins da terra. E ação social. O apoio que podemos e devemos como igreja dar entre os membros. Então tem um membro que está precisando, morreu ali um parente, a gente vai consolar aquela pessoa, vai telefonar, vai lá, vai ligar, vai dar uma palavra, vai auxiliar. Tá? Está precisando de... Perdeu o emprego, está desempregado, está procurando, mas ainda não encontrou, nós vamos ajudar financeiramente, ganhou um bebê, não tem a roupinha ali, não pode, vamos ajudar, vamos compartilhar, tanto entre os irmãos como na nossa vizinhança, onde Deus nos colocou para sermos bênção. Então, nosso tempo já voou, né? Mas nós vamos parar por aí, vamos avançar a partir daí na nossa próxima aula. Mas perceba como a igreja tem funções que ela só vai conseguir desenvolver se os membros da igreja tiverem o devido compromisso. Então, vamos fazer um culto. O culto é amanhã, 7 horas da noite. Aí, da manhã, 7 horas da noite, não tem ninguém aqui. Ué, não, amanhã para mim é ruim, para mim também. Né? Pronto. Então, se os membros não participam da programação, a programação não existe. A programação é feita para os membros. A adoração é responsabilidade dos membros. Então, os membros que... mas precisa fazer culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo? Não precisa. A Bíblia diz que a gente deve adorar a Deus, mas qual dia e qual hora? Então são os membros dessa igreja aqui que vão conversar e vão definir. Para nós, os membros, aqui a maioria, funciona melhor fazer o culto tal dia, tal hora, tantas vezes por semana. E a gente vai definir e a gente vai nos reunir para adorar a Deus. Essas e outras implicações estão contidas aí, tá? Adoração, comunhão, edificação, evangelização e ação social. Até é fácil de lembrar, né? 2 com a letra A, adoração e ação social. 2 com a letra E, edificação e evangelização. E 1 com a letra C, né? Facinho de memorizar. Para os que são de Pernambuco, 2 com a letra E, né? Edificação e evangelização. Certo? Vamos orar, irmãos? Vamos encerrar por aqui. Lembrando que o nosso culto vespertino se inicia às 18 horas. Tá bom? Então você vai querer chegar um pouquinho antes das 18, para às 18 pontualmente estarmos iniciando o nosso tempo de adoração ao Senhor nosso Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado pelas oportunidades que temos de refletir sobre as verdades da Tua palavra. Aí nessa manhã que o Senhor nos concedeu, estudando e aprendendo juntos, nos alegra poder pensar sobre essas coisas e renovar os nossos compromissos com o Senhor. Abençoa cada membro que está pensando assim, dá entendimento a cada um que não tem pensado desta maneira, para que o nosso pensamento seja unificado pelas verdades da Tua palavra. Nos abençoa ao longo desse dia e nos traz também de tarde aqueles que poderão estar aqui para juntos cultuarmos ao Senhor e aprendermos um pouco mais dos desafios da Tua palavra para a nossa vida. Pedimos essas coisas e agradecemos no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, que Deus abençoe a todos.